Olá pessoal, tudo bem? Estudos científicos comprovam que a fé pode reforçar o sistema imunológico, atenuar sintomas de doenças como AIDS e câncer, reduzir o risco de problemas cardiovasculares e diabetes, além de melhorar a qualidade de vida, diminuir a violência e trazer sentido à vida de cada um. Falar sobre o assunto no tratamento e no estado psicológico positivo que a fé causa são necessários e nem sempre precisam estar ligados a uma religião. E é isso que o cenário de diversidade dessa semana vai trazer: doenças versus fé. Ficou interessado? Então vem com a gente! O teólogo e professor Tiago Pereira conta um pouco sobre o significado da palavra fé e explica se é possível tê-la sem ter uma religião definida. Então, Tiago, conta aí pra gente qual o significado da palavra fé. Antes de entender o que é fé, a gente precisa entender a raiz etimológica da palavra fé. A palavra fé tem duas palavras etimológicas que remetem a ela. A primeira vem de pistia, do grego, que significa a noção de crer ou noção de acreditar em algo. A segunda é que ela vem do latim, que é fides. Fides é uma atitude de virtude. E nós, como cristãos, eu não sei você que está assistindo qual é a sua visão de fé, mas nós, como cristãos, entendemos que ela é uma atitude de fidelidade. Por exemplo, aquele que tem fé, a gente crê que é impossível agradar a Deus sem fé. E a Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim, que ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, na verdade, é aquela bomba propulsora que faz com que nós não venhamos ter dúvida de nada. Por exemplo, quando o cristão ele lê algo, quando o cristão ora algo, ele não ora com dúvida, ele ora acreditando que aquele ser superior do qual ele acredita vai fazer algo. Isso é fé. E conta aí pra gente, pra mim, que tenho essa dúvida, e pra quem tá em casa, qual a diferença de fé e religiosidade? Bom, fé, como eu havia falado, fé é algo voluntário. A fé, ela vem de duas palavras etimológicas, e fé tem uma diferença de religiosidade. O religioso é o indivíduo que é preso a um sistema dogmático, a um sistema filosófico, a um sistema religioso, e ele segue aqueles ritos. Por exemplo, nós vivemos numa cultura laica no país, onde as religiões predominantes são os evangélicos e os católicos. O católico, quando diz eu sou católico, ele segue ritos católicos, que são sacramentos católicos. O evangelho por si só, ele também crê em algo e ele defende aquilo como verdade absoluta para ele. Se você for em religiões orientais, eles vão seguir ritos também. E no judaísmo, que é a raiz de onde saiu o próprio Jesus, que nós acreditamos que seja o Yeshua, Jesus, na verdade, ele era judeu. E ele cumpriu toda a lei mosaica, a lei dos profetas. Tem uma diferença? Tem. O religioso em si, ele fica preso a um sistema, ele segue aqueles padrões religiosos, enquanto a fé, ela é universal. Eu posso crer tanto em Jesus, como eu posso crer em outra divindade, dependendo da religião que eu creio. E conta pra gente também, é possível ter fé sem ter uma religião? Essa é uma pergunta interessante. Eu sempre costumo falar dentro dos seminários teológicos que o próprio Jesus, ele não veio fundar religião nenhuma. Jesus não veio trazer placa nenhuma. A história conta, se a gente for estudar, existe um livro muito bom de um escritor, um teólogo chamado Richard Rosley. Ele fez um livro chamado Jesus e o Império. E ele fala que a morte de Jesus não foi apenas por meus e os teus pecados, que é aquilo que nós ensinamos. Por si só, isso já seria maravilhoso. É um dos motivos, sim. Mas Jesus morreu também por uma causa política. Ele era um ser político nesse ponto. Tudo é política. E o que acontece? Tem como ter fé fora do ambiente religioso, não é isso a pergunta? Se a pessoa pode ter fé sem ter uma religião. Sim, é possível. A gente pode pegar um exemplo, e é bem curioso, do grande escritor Friedrich Nietzsche, que é conhecido como ateu. Friedrich Nietzsche fez o livro Ecce Homo, assim falou Zaratustra. E ele defendeu aquilo como verdade absoluta porque era aquilo que ele acreditava. E ele era tido como ateu. Então, é possível você ter fé em algo, independente da religião do qual você segue. A fé, ela ajuda realmente nessas doenças, quando as pessoas estão nos hospitais? A fé realmente ajuda? E de que maneira ela ajuda? Tem estudos científicos já comprovados pela Universidade de Cambridge, de Oxford, de Yale, que provam que pelo menos 30% de cargas virais, inclusive do HIV,
eles são reduzidos com a questão da fé. A fé é a bomba propulsora para aqueles que estão com trabalhos de quimioterapia e radioterapia. O grande oncologista Fernando Maluf, que já esteve até num programa de uma emissora do Brasil de grande audiência, ele prova numa tese de doutorado que a questão da doença ela pode ser reduzida em fator da fé, porque a fé ela te faz se tornar mais introspectivo, a te trazer mais para aquela questão espiritual. E tem uma grande diferença também. A pessoa que tem costume de alguma religião, ele segue alguma religião, normalmente ele vai seguir aqueles padrões. E tem muitas religiões que prezam muito pela saúde e bem-estar. É como se uma pessoa de academia que tivesse uma vida fitness. A pessoa que tem uma vida fitness, normalmente ela não toma café. A pessoa que tem a vida fitness, ela não toma refrigerante, porque ela sabe que o refrigerante tem caramelo 4 e é um dos propulsores a ter doenças cancerígenas. E assim é a fé. A religião, ela está intimamente ligada à saúde física e mental. Até parece paradoxal a associação entre ciência e fé. Mas vários estudos científicos já comprovaram que toda pessoa que acredita em um ser superior tem a tendência de responder bem às doenças. Verificamos isso nessa pandemia. Se vocês prestarem atenção, a pandemia mostrou que todos nós somos vulneráveis a esse vírus. E o que a população fazia quando seu paciente estava internado no hospital? Fazia corrente de oração lá fora, na praça ou no portão dos hospitais. Isso daí caracterizando que quando você acredita em um ser superior, você tem uma resposta, na maioria das vezes, uma resposta boa. Esse trabalho científico que começou a comprovar isso foi na década de 60, lá nos Estados Unidos. E desde aí em diante, a ciência tem verificado que todas as pessoas que acreditam em um ser superior respondem adequadamente à doença. Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Leiane Góes, tá? Sou psicóloga e tô aqui convite, né, da revista Cenário pra gente poder bater um bate-papo, né, sobre religião e um pouquinho, né, sobre fé, né, sobre a situação que nós estamos passando em dias atuais, né. Quando eu trago para vocês sobre essa situação, vamos entrar agora um pouquinho na questão do sujeito, né, sujeito doente, né. Como que seria esse processo terapêutico, né? Como que seria as questões psicológicas dessa pessoa? Quando o sujeito doente chega até nós, então nosso papel primordial como psicólogos é fazer o acolhimento. Então, o acolhimento ele é bastante importante durante esse processo. Até porque o acolhimento, né, geralmente a pessoa enferma, ela chega com total desesperança, sem acreditar, principalmente em pacientes com doenças crônicas também, tá? Então a gente precisa fazer todo esse trabalho árduo, né, cognitivo também, né, fazendo com que ele entenda todo esse processo, fazendo com que ele entenda todo esse processo terapêutico das sessões que ele vai passar, para a gente poder fazer a remissão desses sintomas. Então, ou seja, para aqueles sintomas ficarem bem mais leves e ele ter uma qualidade de vida melhor, né? Sabemos que a nossa situação hoje em dia em relação ao Covid foi bastante, como posso dizer, difícil, né, gente? Foi bastante difícil essa nossa situação. E assim, vimos muita gente morrer, perdemos parentes, perdemos amigos, né? Perdemos N pessoas, até mesmo pessoas que a gente quase não tinha tanto contato, né? Sempre que a gente pegava assim no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, a gente via alguém que a gente conhecia morrer, né? Então a gente passou por um processo de luto bastante grande e, querendo ou não, foi um luto não preparado, né? Porque ninguém estava preparado para essa situação. Então foi uma situação que chegou assim do nada. Então quando a gente trata dessas questões da pandemia, né, hoje em dia, lembrando que desde o início eu sempre prezo muito a questão do acolhimento. Então de início o acolhimento ele é bastante principal, né, componente, ainda mais hoje em dia com as famílias, né? Com as famílias de pessoas que foram entubadas, de pessoas que foram internadas, né? Infelizmente foram infectadas pelo vírus, né? Tem aquela questão, né? Hoje em dia da ansiedade, da depressão, cresceu bastante.
São sintomas recorrentes que nós temos hoje em dia, que a gente atende dentro do consultório pessoas muito mais ansiosas devido a essa pandemia, né? É a questão, gente, do medo, né? Medo do que a gente não sabe, medo do invisível, né? E aí, gostou do primeiro bloco? Então não sai daí que no próximo bloco nós vamos conversar com a Daniela e com a Dona Valquíria, que vão contar aí um pouquinho sobre a aproximação delas com a fé. Assuntos do seu interesse. O jornalismo real com uma abordagem diferente. Respeito à diversidade e à pluralidade de pensamentos. Cenário Entrevista. Terças e quintas, às 7 da noite, na TV Cenário. Em um momento em que o mundo vive uma pandemia, a mentora em comunicação e oratória Daniela Cardoso conta sobre o período em que a mãe, a Dona Valquíria, pegou Covid-19 e relata sobre a dificuldade em ajudar a mãe e a forma como ela e a família se aproximaram ainda mais da fé durante esse período. Eu cresci ouvindo que a fé move montanhas, que o milagre é o estilo de vida de Deus, que o milagre existe de verdade. E eu sempre cresci acreditando nos pequenos milagres. Amanhecer, uma pequena vitória que você consegue, pequenas comemorações, tudo eu encarava como milagre. E eu achava que realmente eu entendia isso como um milagre altamente poderoso. Mas foi quando a gente experimentou o não ter nada para fazer, o não conseguir nada, o não ter nada humano possível, que a gente viveu de fato o que é o milagre. Foi aí que eu entendi na vida, na pele, vivendo as emoções, o que é realmente esse milagre. Que é quando você não tem absolutamente nenhuma chance humana, não tem nenhuma chance real, e vem o sobrenatural, o divino, e opera esse milagre. E foi isso que a gente fez ao passar por tudo o que aconteceu na nossa família, quando a minha mãe ficou doente, e a gente já tinha feito tudo que podia ser feito em casa, porque ela ficou muito doente de Covid em janeiro, no período da crise de oxigênio no Amazonas, e não tinha nada que a gente pudesse fazer, porque ela estava usando oxigênio no nível 7, nível 9, e o oxigênio ia acabar. Ela já tinha tomado várias injeções, inclusive medicações que estavam sendo utilizadas, aplicadas em pacientes que estavam em UTI. Ela estava usando essas mesmas medicações em casa e não havia nada que a gente pudesse fazer. Que a gente fez, e ela piorando, chegou à saturação de 52 em casa. 52, estando em casa, era algo assim surreal. Porque quando a gente conta uma história dessas, pessoas dizem, mas isso foi possível? Mas ela está viva? E quando ela estava muito fraca, ela já não estava reagindo, ela já não falava mais. A gente tinha que carregar ela para fazer alguma coisa. Cada movimento a gente tinha que virar, e ela estava enfraquecendo naquele momento, e a gente foi buscar em Deus, buscar no sobrenatural, buscar numa força superior, dizer assim, a gente precisa de um milagre. Se a gente não tiver um milagre agora, ela vai morrer. E naquela noite, eu me recordo que nós nos reunimos num conselho das filhas, dizendo assim, o que você se sente mais culpada? Você vai se sentir mais culpada se ela morrer em casa ou se ela morrer no hospital? E todas nós respondemos que nós nos sentiríamos muito mais culpadas se ela morresse no hospital, porque ela não queria ir para o hospital de jeito nenhum. E nós testemunhamos o milagre, que ela está aqui hoje, o milagre tendo saturado 52 em casa. Na realidade, a fé é a coluna que sustenta a nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé. Fé é muito importante. Fé faz parte da obediência a Deus. E eu sou grata a Deus por isso. Eu sou grata a Deus porque Ele me deu mais oportunidade de vida. Eu tenho coisas que eu nem sabia e que eu só, como coisas que ela falou aí, dizendo que quando na hora da oração elas colocavam o aparelhinho e eu saturava melhor. Isso eu estou sabendo nesse momento.
Porque tem coisas que elas me disseram muito depois. Eu nem sabia que eu estava indo embora. Mas glória a Deus, assim, porque muitas pessoas se uniram numa grande corrente de oração e hoje eu estou aqui contando, vivenciei esse milagre. E glória a Deus por isso, só tenho a agradecer a Deus. A gratidão minha é muito grande por Ele. Eu digo que agora, parece que a ficha cada dia vai caindo. Ela sentou assim no meio das minhas pernas na cama, eu segurei ela apoiou o corpo em mim. E a minha irmã, a gente colocou uma música, né, um louvor, e nós estávamos fazendo oração. E a gente colocava, orando o tempo inteiro, e colocava o aparelhinho, o oxímetro, a saturação baixando. E a gente continuava fazendo a oração, colocava o oxímetro, a saturação baixando. Aí teve uma hora que eu olhei para minha irmã, e a gente disse assim, não olha mais, não olha mais. Aí eu lembro que nessa hora que a gente falou, não olha mais, que a gente passou um tempão sem olhar, ela estava com 62. E nos orientaram que se ela ficasse muito tempo abaixo de 80, era para levar para o hospital. Mas como que a gente ia levar para o hospital se não tinha vaga? Não tinha vaga em lugar nenhum. O que a gente ia fazer? Então o que nos restava era pedir o milagre. E nós acreditamos e pedimos esse milagre. E fomos agraciados. E nós sabemos que muitas famílias não conseguiram ter esse milagre. E que elas oraram, e que elas pediram, e que elas clamaram. E que foi muita corrente de oração, muita gente pedindo e muitas famílias sofrendo. E a gente sabe quão privilegiados nós somos, porque nós conseguimos esse milagre. Nós não sabemos por qual motivo outras pessoas morreram e a gente conseguiu que na nossa família, que a nossa mãe estivesse conosco. Mas nós sabemos que é uma bênção de Deus, nós somos gratas por isso. E oramos pelas famílias que não conseguiram. E depois como sequela de Covid, ela também teve muitas complicações. A glicose subia e baixava, a pressão subia e baixava muito rápido, era questão de minutos. Ora a glicose estava em 17, a pressão estava em 17, depois baixava para 7. E a gente agradecendo todo dia, é mais um milagre, é mais um dia, mais um milagre, e mais um dia, mais um milagre. Foi muito importante também, na hora que eu estava indo, como elas dizem, né? Uma pessoa ligou na hora, naquele momento do desespero, e ela começou a orar com a gente. Foi uma coisa muito bonita que aconteceu. E ela disse, gente, começou a orar e disse, gente, se perdoem, vocês tiverem que se perdoar, se perdoem. Aí todo mundo, quer dizer, eu sou mãe, eu erro, às vezes uma mãe erra querendo acertar, um filho erra com a mãe também, às vezes querendo acertar e acaba errando. Então, elas pediram perdão de mim, eu pedi perdão delas, eu pedi perdão do meu marido de mim. Então, tudo isso, naquele momento de perdão, acho que foi tão lindo que aconteceu, que eu sempre digo, olha gente, eu tenho filhas maravilhosas, Deus me agraciou com filhas maravilhosas, mas eu não sabia o quanto elas eram maravilhosas, o quanto elas me amavam, porque o que elas fizeram por mim, sabe, eu sei que elas são minhas filhas, mas tem tantos filhos que não fazem, e elas fizeram. Eu dizia, Daniela, você vai ser presa, de tanto que ela comprava as coisas. No começo ela comprou um cilindro de 5.000 e poucos reais. Entendeu? Eu dizia, minha filha, você vai ser presa, minha filha, porque, sabe? Porque então, sabe, o desespero era tão grande, e elas fizeram tanta coisa, elas me amaram tanto que hoje em dia, eu digo, meu Deus, como elas me amam. Eu sabia que elas me amavam, mas eu acho que eu não tinha dimensão do tamanho do amor. Ai, meu Deus. Mas glória a Deus por isso. E aí, gostou do cenário de diversidade dessa semana? Deixa aqui pra gente nos comentários o que você achou. E a gente se encontra na próxima semana. Até logo!